Olá, boa noite. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Desculpe. E sou muito distraído, nossa. E hoje a gente tem, vamos finalizar o capítulo 1 do Gita. E antes de passar a palavra para o Rubens, para ele fazer uma explanação, eu gostaria só de falar alguma coisa para dar pelo menos um começo aqui, Rubens. Aí depois você passar uma bola quadrada para você e depois você arredonda essa bola. Esse capítulo 1, nós já lemos ele em sânscrito, lemos em português, lemos em Yasi, e ele trata do desalento de Arjuna. Esse desalento de Arjuna, Visada, Arjuna Visada, é um desalento que não é só do Arjuna, é um desalento de todo ser humano. Né? Todas as leituras que você vai ver, antes de ter o ápice, existe esse desalento. Todo ser humano passa por esse desalento. Todo ser humano. Inclusive eu e você. Eu acho que é uma coisa natural do ser humano. Talvez o anseio de voltar a se unir com o Criador. E de algum modo a gente se afastou. Né? Então, esse é o anseio de voltar a esse Criador. Então, a Juna está passando esse momento, e parece até que a Terra está passando esse momento de angústia, de, de de desalento, né? De desalento, sem o alento da vida, sem a vida vibrando dentro de si, sem charadá, como o Rubens costuma falar. Então, a busca desse alento, a busca dessa vida novamente, que dá essa força para continuarmos na batalha, para continuarmos na nossa vida e principalmente no caminho que vai nos levar a esse entendimento e essa união yoga, em última análise. Né? Então, Rubens, era isso que eu queria falar. Esse desalento de Arjuna, parece que o desalento é dele só, mas é um desalento de cada ser humano, em cada momento decisivo da nossa vida, nós passamos por esse momento de desalento. Né? E graças, por uma graça monstruosa desse Criador, a gente tem aonde procurar isso e aonde encontrar isso. Não necessariamente fora, mas positivamente é dentro de cada um de nós. E esse é o caminho que vai ser trilhado por Arjuna. E era isso que eu queria falar, Rubens. Por favor, tem a palavra e depois eu vou girar com todo mundo, aqueles que quiserem. Primeiro eu vou oferecer a palavra para quem quiser falar e depois eu vou pedir para todo mundo, achando que tem algo a acrescentar, por favor. Seria muito legal se participasse. Não é obrigatório, mas é muito legal se participasse e acrescentando aquilo que você acha. Beleza? Muito obrigado a todos, meus agradecimentos a todos e a você em especial, Rubens. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez reunido em torno dessa egrégora para tratar desse assunto, né? Onde todos nós somos aprendizes e é exatamente na energia do grupo que a gente recebe os insights e segue avançando, se aprofundando no texto. Então, a gente está estudando o texto, como o Vanildo já lembrou, já lemos o texto por completo, e hoje é um dia que eu vou falar menos, né? Porque é o dia de todas as pessoas falarem. Eu vou só criar um pouco do contexto, lembrando até da tradição ocidental, lá na tradição socrática, na
na época de Sócrates, da Academia de Platão. Sempre que eles iam ter uma reunião, que eles tinham, como a gente está fazendo aqui, sempre se reuniam para discutir as questões por amor à verdade, né? Filosofia quer dizer isso, né? Amor à verdade, né? Então, sempre que as pessoas se reuniam nesse contexto, a abertura dos encontros, em geral, era feita uma pessoa relembrando o que tinha sido visto no encontro anterior, para que a partir daí se pudesse avançar. Então, nós já lemos o capítulo 1 da Gita como um todo. E o Vanildo começou a abordar sobre o que é que trata esse capítulo, né? Ou seja, a luta de Arjuna, né? A crise de Arjuna, o desalento de Arjuna, é porque ele sabe, né? Que a luta que ele tem que travar, essa luta não deve ser travada só porque ele está confiante de que pode contar uma ajuda divina, depois de ter feito a invocação do hino a Durga, por exemplo, né? Na verdade, o aprendizado de Arjuna é para que ele perceba, para que ele se torne confiante de que ele vai se engajar naquilo que no encontro passado nós chamamos de Dharma Yuddha, ou seja, uma espécie de luta em defesa do Dharma, né? Onde você faz essa luta, ela só se dá se a luta é ao mesmo tempo externa e interna. E a luta interna é, obviamente, você vencer os seus inimigos internos, fazendo o sacrifício de si mesmo em prol do Dharma. É isso que é Dharma Yuddha, né? É você vencer a si mesmo, e quando esse vencer a si mesmo está em sintonia e sincronicidade com o mundo exterior, naturalmente você vence a batalha no mundo exterior, que é o que o Senhor Krishna coloca para Arjuna. Então, uma questão central é essa de Dharma Yuddha, que a gente falou no encontro passado, nessa abordagem, né? A resolução final do Arjuna para lutar, como o Vanildo lembrou, é porque ele sai desse desalento, né? Ou seja, porque ele tem renovada a sua conexão com o coração, com a energia do coração, com a sua Sharadá. Então ele decide lutar. Não porque ele quer ganhar o favor de Krishna, mas porque ele se tornou confiante de que lutar é, de fato, a coisa certa a fazer naquele momento. Porque ele recebeu o Shuddha Dharma, que traz para ele essa nova luz sobre aquela questão que ele não tinha como resolver. Então, depois que o Arjuna decide se engajar nessa batalha, oferecendo-se em sacrifício, né? Quando ele diz, vou atender o seu conselho, Krishna, a Gita acaba. E aí o Mahabharata segue o seu curso normal, né? Então, a ação política, que é o que a gente chama de Dharma Yuddha, né? A ação política é esse modo de fazer política. O senhor Eurípides depois pode comentar melhor do que eu sobre isso, porque tem essa experiência na prática, né? Então, a ação política no campo de batalha do bem, da justiça, né? Que a gente tinha chamado de Dharma Kshetra, né? Kshetra é o campo, né? Da justiça, do bem, do Dharma. Ela tem que ser realizada com ardor do coração, com entusiasmo, né? Em atendimento ao nosso dever. Então, o cumprimento do dever e o ativismo político, eles têm uma natureza ritualística, que é a função da nossa Sharadá. É isso que Krishna está explicando para Arjuna, né?
a atuação no campo de batalha tem que ser mais sofisticada do que a ação de um sacerdote dentro do templo, né? Porque você vai estar sendo exigido de você no seu limite, na situação mais aguda da existência humana, que é esse momento do conflito. Do conflito. E mesmo ali, você tem que entender que você está no templo, né? Então, o Ramanuja, que é um desses comentadores da Gita, mas assim, lá do ano 1000 e pouco, né? Ele fazia uso de uma metáfora médica nos seus comentários, para mostrar que essa ação ritualística pode, inclusive, envolver, né? É estranho para o ocidental falar disso, né? Mas tanto é estranho que muita gente só lê a Gita como a batalha que se passa dentro da gente. Mas ela ocorreu de fato, na realidade, né? E para nós ocidentais é difícil entender isso. Aí o Ramanuja faz um exemplo de uma metáfora médica para mostrar que a morte nem sempre vem como um ato de violência na batalha. Quando a morte é benéfica, tanto para o lado vencedor como para o vencido, é apenas a justiça divina que está sendo servida. Nós falamos disso no encontro passado, quando a gente falou um pouquinho já sobre isso, que eu estou insistindo um pouco mais hoje, que é a Dharma Yuddha, essa disposição de defender o bem e a verdade, né? Antes de avançar, eu já vou passar a palavra, só estou dando contexto, não quero falar muito mais, eu vou terminar logo. Mas aqui esse ponto é muito central. Por que isso é estranho para nós, ocidentais? Porque na nossa cultura, nós fomos formados na tradição judaico-cristã, que se funda em mandamentos absolutos, que tem validade sempre. Na tradição judaica, os 10 mandamentos, e depois com o Senhor Jesus, no mandamento único, que é o mandamento do amor, né? Mas, em geral, até hoje a gente não entende direito esse mandamento do amor e faz de todos os outros mandamentos mandamentos de validade universal. Então, não roubarás, não matarás. Isso é um mandamento universal, ou seja, sob nenhuma hipótese você pode fazer isso, né? Esse é o contexto da tradição ocidental. No contexto da tradição que o Krishna está apresentando para Arjuna, não é assim. Porque não é a ação ela mesma que é meritória ou não meritória. Você vai ser julgado ou avaliado em função não da ação que você comete, mas da motivação da sua ação, da energia que você valida. Aqui no Brasil, para quem gosta do catolicismo, né? Dom Evaristo Arnes, tem uma história que se conta aí que aconteceu no Nordeste, quando ele recebeu uma pessoa e que estava contando para ela um caso, assim, não vou repetir aqui porque não precisa. Mas a resposta que ele deu para essa pessoa é que é importante. Que ele falou, olha, minha filha, nada que é feito com amor é pecado. Nada. Então, se você está fazendo com amor, por definição está certo. Esse é o único universal. Todo o resto depende do contexto. Todo o resto tem toda uma história. Agora, se tem amor, acabou. Então, o que o Krishna está dizendo para Arjuna, por que ele é especial e por que ele pode ser o receptáculo e oportunidade para revelar o Shuddha Dharma, na dialética do concreto, na praxis,
é porque ele está cheio de amor no coração pelos seus inimigos, que é o tio-avô dele, os irmãos, os parentes. Ele não quer revanchismo. Ele só não sabe como melhor se portar frente a essa situação. Então, Krishna falou, vou ensinar para você o que é a ação ritualística do Shuddha Dharma. Né? Então, estou falando isso para poder entrar na metáfora do Ramanuja, que ilustra esse primeiro capítulo, que nós já lemos. Agora estou só fazendo um comentário para daqui a pouco abrir a discussão, né? Que é a ideia de Dharma Yuddha, e que tem uma luta que o Fratani me lembrou no encontro passado, que é de Joana d'Arc, quando Joana d'Arc vai para a batalha. Tão difícil de entender isso no Ocidente, que ela foi queimada como uma bruxa. Ou seja, o ocidental não tinha condição de entender que aquele fosse um ato santo no campo de batalha. Né? Bom, dito isso, qual é a metáfora médica? Que é isso que eu preciso tratar. Né? Arjuna seria nada mais do que um médico que não deve evitar os procedimentos de uma cirurgia de cura por medo de que matar um tumor maligno poderia ser interpretado como um ato de violência. Você extirpar um tumor não é um ato de violência num certo sentido, nesse que Ramanuja está comentando. Né? Então, a decisão de Arjuna ela é parecida com aquela que é do próprio Jó na Bíblia, quando ele foi testado na sua fé, né, com relação a Deus. Então, o grande dilema de Jó é esse também. Né? Ambos reconhecem a existência de um princípio transcendente. E, em função disso, eles são levados a agir cheios de amor no coração, cheios de Shraddha, cheios de amor divino, de amor transcendental. O argumento de Krishna, ele nos permite distinguir entre a atitude dos Kauravas e dos Pandavas, em relação à guerra. Quando a motivação para a guerra é o interesse próprio, no sânscrito, muito importante para nós essa palavra, suarta, a gente vai ver nos estudos dos artigos dos mestres, falar em suarta dosha, né? Karpanya dosha, que é exatamente essa motivação egoísta. Aí se diz, né, que a Shraddha, porque também é a Shraddha que te motiva, ela vai ser rajásica ou tamásica, que é o caso, por exemplo, do homem-bomba, dos fanáticos religiosos. Eles agem com um tipo de energia, falam que estão agindo em nome de Deus, mas com o coração cheio de ódio. Então, o terrorista, né, o fanático religioso, né, ele tem Shraddha no nível tamásico e rajásico, porque é sempre aquela oposição, né, de que eu estou do lado certo, você está do lado demoníaco, e eu preciso te exterminar porque eu te odeio, tenho ódio de você. Daí os nomes. Esse é tão confuso, esse assunto, que as pessoas usam um pelo outro, né? Então, a história do Ocidente, ela é definida até há pouco tempo no governo americano, o Trump, né? Ele falava guerra ao mal, guerra santa. E aqui no Brasil, até pouco tempo, até a nossa moeda tinha esse nome, né? Cruzado Novo. Lembrar das cruzadas, né? Que eram essas guerras onde você ia atrás dos mouros, mas você ia com ódio no coração pelo infiel. Né? Então, é a Shraddha de natureza rajásica e tamásica. No caso de Arjuna, a motivação não é egoísta. Pelo contrário, é plena da Shraddha sátrica. Está lá, né? Pronta para emergir. É isso que o Krishna quer fazer despertar nele. Fazer que ele saia desse estado de desalento, porque ele não queria cair vítima desses equívocos da Shraddha tamásica e rajásica, então ele está desalentado. Aí o Senhor Krishna vai
mostrar quem é Arjuna de fato, na sua essência, como ele está preparado para aquela missão, né? Então, a Gita, ela não é um tratado sobre uma ética ingênua das intenções, que é até onde a gente vai nas análises, em geral, no Ocidente. A Gita não impõe nenhum mecanismo de recompensa e punição para desenvolver ou para melhorar as intenções de alguém. Intenção vem de intencional, que significa feito de propósito. E geralmente é um propósito egoísta, com algum interesse, ainda que com a melhor das intenções, né? Ela apenas lança alguma luz sobre como aprimorar os nossos motivos que nos conduzem à ação, né? Mas é a nossa motivação e não a nossa intenção que é importante. É isso que é analisado. É isso que define a nossa Sharadá. É o motivo. Porque quando o motivo é o amor, está tudo certo. Se não é o amor, não adianta chamar de melhor das intenções, como o homem-bomba que destruiu as Torres Gêmeas, ou como a invasão de um país pelo outro. Isso não é a melhor das intenções, porque ninguém está sendo motivado pelo amor. Arjuna está sendo motivado pelo amor. Essa é a grande questão desse primeiro capítulo. Essa é a grande questão que separou por milênios o Oriente do Ocidente. E que agora você tenta fazer essa síntese, essa grande síntese do Oriente e do Ocidente, onde os dois lados têm que se entender, né? E a própria tradição cristã, que é um exemplo da palavra do Senhor Jesus, de viver o que é o amor, como conciliar o amor, né? Que a gente entende como caridade, como ajuda ao próximo, como entender nesse lado mais austero, que é de garantir, né, a ordem, a lei, a justiça social e tudo mais, que vem, às vezes, pela força do bem, pela força do amor. Né? Então, esse é o capítulo primeiro. Terminei, Ivanildo. Obrigado, Rubens. Nossa, você estava aqui. Bom, é o seguinte: alguém quer falar alguma coisa? A palavra está aberta. Quer acrescentar? Tem alguma dúvida? Tem algo a acrescentar? Por Eu favor. quero. Opa! Mas eu vou falar sem nenhuma competência, porque nem estudar eu consegui esses dias. Né? Então, eu estou aqui, eu já vou falar já, porque aí eu já dá tempo de corrigir, né, o que eu vou falar. O que o Rubens falou tá tudo muito claro, muito definido, né? Muito cristalino. E essa compreensão, ela começa a chegar para nós agora, né? Nesses tempos, de compreender essa força do amor, né? E compreender que onde não existe amor, deve haver justiça. Né? Então, isso pesa. Né? Nesse confronto real, é muito difícil você equilibrar isso. E falando dessa coisa da Guerra Santa, né, que a compreensão disso, ela para o muçulmano, ela é compreendida por alguns segmentos dos muçulmanos como vencer os infiéis, a guerra com os infiéis. E para alguns, os infiéis são aqueles que não estão na minha religião. Só que a essência disso é a guerra com os infiéis que estão dentro de mim. Esses são os infiéis, do ego. A guerra santa é essa, é a guerra comigo mesmo. E a palavra guerra é clara. Né? E quando a gente fala de Jesus, é a mesma compreensão. Né? Tem uma fala que eu não sei se é de Jesus, de quem é, eu preciso achar esse lugar para poder trazer, que é: o amor cobre a multidão dos vossos pecados.
não é esse amor da criança que é o amor mágico, que é um amor fantasioso, né? Nem o amor dos jovens, que é esse amor romântico, né? Mas o que cumpre a multidão dos pecados é o amor maduro, é o amor divino. E isso nós estamos engatinhando nisso. Nós estamos começando a compreender isso agora. Então, quando o Rubens fala desse jeito que você mata alguém, Fanã? Não, eu não mato ninguém. Mas é possível que possa acontecer. Diante de uma situação, eu posso, em nome de uma coisa mais ampla. Agora, se eu faço isso, igual o Rubens colocou, baseado no ego, baseado nesse homem materialista, esse homem confuso, aí eu tô errando. Mas se eu faço isso com o propósito de vencer a si mesmo, do propósito do bem comum, é possível que aconteça, né? Da mesma maneira que, por exemplo, hoje eu estou muito tocado, hoje, desde manhã, por causa dessa situação, dessa guerra aí. Eu compreendo que se não cai uma folha da árvore sem o pai que não queira, que nada disso é por acaso, mas eu tenho uma difícil compreensão disso, né? Porque eu trabalho com atendimento nas dificuldades das pessoas, né? E você vê que tem assim coisas que aconteceram na infância que perseguem a pessoa por 80, 90 anos. E de repente você vê aquele monte de criança passando por tudo aquilo de novo, e nós acabamos de passar em 2011 com toda essa situação da Síria e agora de novo. Isso me toca profundamente. Dentro de mim eu tenho uma compreensão que nada é por acaso. Ninguém está passando ali, se eu olhar de um ponto de vista mais amplo e tentando compreender tudo isso, nada é por acaso. E até aquilo que eu considero errado está certo. Mas eu aceitar isso é uma luta, né? Porque eu acho assim, uma coisa, principalmente com relação às crianças. Então, ali está acontecendo o quê? Pode-se estar concretizando ali, realizando ali situações kármicas profundas que eu desconheço. Mas eu também não posso concordar da maneira como as coisas são feitas. Porque já teríamos hoje a humanidade, se ela aprendesse com todas as lições, nós já teria condições de hoje de já fazer pelo menos coisas mais próximas de realizar essas coisas com um amor mais profundo. Mas se elas têm que acontecer, tem que ser feito, e eu tenho que compreender. Então, quando a gente está ainda sob a influência do ego, eu posso ser o pior ser do mundo. E quando eu estou sob a influência da essência do amor, eu posso atingir as virtudes mais desconhecidas que possa haver, né? Então, esse desalento, essa luta, é isso mesmo, porque eu às vezes não compreendo como a vida chega para mim, como que as coisas acontecem, né? E acontece porque isso não vem da agora, isso vem de longe, e às vezes eu não sei, eu não consigo compreender a dimensão do destino de cada um. Aí eu quero compreender, eu quero julgar e assim por diante, né? Da mesma maneira que também me toca profundamente que a pessoa às vezes está numa situação de enfermidade grande, então todos nós vamos orar para que Deus cure essa pessoa, no dia seguinte ela morre. Como que faz com essa fé desse pessoal? Como que faz com esse Deus? Está tudo certo, porque não é o pedido meu que vai resolver. O pedido meu pode ser um alento, pode ser um lenitivo ali, mas eu não tenho o poder, de resolver isso. Porque tem outras implicações de outras eras, de situações kármicas, sei lá o quê, né? Que eu preciso compreender. Essa é a luta.
Por isso que me traz desalento. Eu não olho para aquilo e falo, eu aceito como vem. Eu compreendo esse fenômeno que acontece na minha frente. Com toda a minha capacidade emocional, mental, espiritual e assim por diante. Eu entro em conflito com aquilo, né? E aí me traz desalento, porque eu vou acreditar no quê? Se é para fazer fé, se é para fazer isso, né? Não dá certo. Então, assim, dentro dessa compreensão dessa luta interna nossa, né, que é uma luta mesmo e é um desalento, porque você fala, qual que é a razão de viver aqui nesse negócio? Para que Deus me fez? Né? Se é para fazer pronto, ele é perfeito, ele devia ter feito pronto, porque daqui não sei quantos milhões de anos eu vou ser um Narayana na vida? Para que isso? Por que já não resolve agora? E eu fico nessa luta, tentando viver. Então, se eu não consigo olhar para essas outras questões internas, que não está no mundo, porque o mundo está construído muito em cima do ego, que o que chega para mim é o ego, é tudo que é muito ou muito pouco, eu fico perdido nisso. Então, me traz o desalento. E a luta, no meu entendimento, é essa compreensão, né? De entrar nesse coração, simbolicamente, nesse sagrado coração, e trazer uma nova compreensão de sentir, de pensar e de agir, né? Com um estado de presença, estar atento no que está acontecendo. E para mim a luta é essa, porque eu sou tão acomodado na rotina, no mecanicismo, nas manias internas minhas, que às vezes eu nem percebo as questões confusas que eu causo no meu ambiente. Então, essa luta com isso, de ter consciência de fazer, não, eu vou lutar com isso e vou trazer essa luz do meu coração para a minha vida e estar presente e ter coragem de implementar isso nessa luta, para mim, essa é vencer esse desalento. Vocês me desculpem que eu falei um monte de coisa meio desconexa aí, né? Não preparei para isso, mas é o que chega em mim. Ok. Obrigado, Fernando. Deixa eu só colocar algumas coisinhas rápidas aqui, depois eu abro. Você quer falar também, Rubens? Alguma Não, coisa? posso falar uma palavrinha também. Então, deixa eu só completar aqui rapidinho. Então, eu acho que tudo é muito... A gente tem que dar um pulinho lá na escola. Nós temos 3 Mahavakyas, 3 ditados. Tudo é de Deus, é do Criador, tudo é da natureza dele, tudo é necessário. Né? E também parece-me que a linguagem do Criador é uma linguagem própria dele, de absoluto. E parece que a gente não tem um corpo biológico que consiga entender esse absolutismo, entendeu? É uma coisa assim muito mais... precisa de uma outra linguagem para entender isso. O sânscrito faz um meio de campo ali, mas é mais do que isso. É uma linguagem do coração, é uma linguagem específica. E com o raciocínio, a gente limita qualquer coisa. Por mais que a gente expanda o raciocínio, ele vai limitar, vai fatiar esse absoluto. Uma outra palavra que é muito complicada é a palavra infinito. Deus é infinito. Mas a gente não consegue entender até onde vai esse infinito. A gente tem ideia, mas na amplitude geral a gente não consegue entender. Mas dá. Outra coisa que eu queria só acrescentar dentro daquilo que você falou, a gente está muito num campo de certo e errado, adequado, inadequado. E um dia, se um dia a gente conseguir ter uma evolução legal, a gente teria que fazer um movimento, não nesse sentido de certo e errado, mas no sentido de chegar perto desse Criador ou se afastar desse Criador. Quando as atitudes elas nos movem em direção a Ele, ok. Quando eles nos
faz um movimento ao contrário, que nos afasta, aí você chaveia, você consegue entender de uma forma diferenciada o que acontece com a gente. Entendeu? Assim, é essa percepção. E essa percepção que eu vejo que a Juna está passando naquele momento. Qual é o momento? O que está acontecendo com ele? Eu me afastei disso. Eu me dividi. E aí eu preciso unir novamente. Eu preciso estar um com ele novamente. E qual é o caminho? É isso que Krishna vai ensinar para ele. Então, isso é um caminho que vai dar. Não pense que é só você que teve esse desalento hoje, não. Eu tive muito esse desalento hoje também. E falei assim, ainda bem que eu tenho um grupo hoje à noite para a gente conversar um pouco, porque isso é importante para a gente, pelo menos para mim é importante, né? Desculpa, Rubens, o que tinha que acrescentar a isso? Eu vou falar rápido, porque também a Cássia levantou a mão, não sei como vai ser. Mas é porque é muito importante tudo que o Fanan falou e que você falou também, né? Eu achei importantíssimo esse. Eu acho que estou muito feliz com a reunião de hoje e com esse fechamento do primeiro capítulo. Porque uma questão que poucas pessoas se colocam é essa questão, olha, o que é o amor? Depende do contexto. Porque no contexto do cristianismo, Jesus ensinou o que é o amor. Se te bater numa face, oferece a outra. Nunca reaja. Krishna tem uma mensagem diferente. Ele fala, você pode fazer qualquer coisa se for com amor. Que foi o exemplo que eu utilizei, que o Dom Evaristo Ardes interpretou a mensagem de Cristo. Mas é uma coisa meio revolucionária. A mensagem de Cristo literal é oferece a outra face, sempre. Nunca reage ao mal, de nenhuma forma. A mensagem de Krishna reage com amor. Então, existe aí, nessa linha tênue, aquilo que diferencia um pouquinho o que é a mensagem do cristianismo com essa de Krishna, né? E que é quase o que justifica a existência do Shuddharma. Porque, senão, a gente viveria a mensagem tal qual a gente já recebeu de Cristo. É como se essa mensagem, formulada no seu nível mais elevado, né, precisasse de uma instrumentalização, que é o que o Senhor Cristo oferece. Agora, para dizer como isso é problemático, né, esse é o meu ponto de divergência com o Francisco. Eu coloquei essa questão para o Francisco, que era a pessoa que assim, eu sempre mais respeitei na instituição. Ele falou, olha, essa questão sempre me atormentou, mas, nesse caso, eu fico com o meu grande mestre Jesus. Francisco falou para mim. Falei, Francisco, não consigo te acompanhar. Eu sou do Shuddharma e eu fico com Krishna. Ele riu, brincou, né, e disse, está tudo certo. Cada um funciona no seu nível de consciência. Mas é uma questão difícil, porque membros da instituição dificilmente vão ter claro isso. E está discutindo uma coisa aqui que ninguém tem consenso sobre isso, né? Agora, meu argumento para o Francisco foi esse. Falei, se não fosse essa posição de Krishna, que tivesse uma coisa para contribuir, né, para fazer essa fusão com o Ocidente, essa grande síntese, não se justificaria. Bastaria o que nós já temos, que é o catolicismo, o protestantismo. Mas eles mesmos foram vítimas disso, de não conseguir implementar a praxis de oferecer outra face, né? Só isso. Obrigado, Rubens. Cássia? Não, eu vou ser rápida, mas primeiro, antes de... Eu tinha pensado em algumas coisas ouvindo vocês, mas quando o Vanildo falou do infinito, eu me lembrei daquele filme, O Homem que Viu o Infinito, não sei se você já viu, Vanildo.
é um filme tão bonito, né? Aquele do matemático Ramanuja, que também tem uma assisti. parte espiritualista. Quando você falou, eu me lembrei do filme, que eu acho assim que foi um filme com muitas mensagens, principalmente quem trabalha com ciência, né? O filme do Ramanujan, que fala da vida desse matemático. Eu achei muito bonito. Mas assim, o que eu sinto, eu não tenho muito conhecimento da teoria do Shuddha. Às vezes eu aprendo muito, né? Porque eu tenho o Rubens do meu lado e a gente viveu muitos anos também lá em Aracaju, trabalhando muito com o Francisco. Mas nesses anos todos, tem uma coisa assim que sempre assim mexe comigo, que eu acho que tudo que a gente tem acesso aqui, a tudo isso que a gente tem acesso, é importante que a gente consiga praticar pelo menos uma parte disso. Porque para que serve tanto conhecimento? Que às vezes eu acho que tem o privilégio de ser do Shuddha Dharma, de conhecer tantas coisas, né? E essa compreensão do mundo, muitas vezes, por exemplo, quando nós estávamos lendo o capítulo 1, que o Rubens estava conversando, falando com a gente sobre o capítulo 1, muitas vezes ao longo do meu dia eu me coloco na presença do Arjuna. Será que isso é o mais certo? Por que eu vou fazer isso? O que isso vai ajudar a melhorar o mundo como um todo? Porque eu acho que a gente tem uma missão de ajudar a melhorar esse lugar que nós estamos. A gente está vivendo uma fase muito difícil. Né? Eu nem falo da guerra da Ucrânia, mas a gente que vive no Rio de Janeiro passa por situações terríveis. A universidade que eu dou aula, que é considerada uma grande universidade federal, né, o UFRJ, ela é cercada por comunidades. Então, às vezes você está dando aula, você ouve tiroteio, você tem dificuldade, os alunos têm dificuldade para chegar até lá. E se eu fosse me guiar pelo medo, eu nem iria para lá, porque é muito difícil. Agora que a gente está no ensino remoto ainda, a gente tem ido eventualmente, mas que em abril deve voltar 100% presencial, eu percebo muito medo nas pessoas de irem até lá. Não é assim inconsequente você arriscar, não. Eu não estou indo lá para me divertir ou para brincar, eu estou indo lá para um trabalho que eu acredito. Eu quero trabalhar pela educação desse país. Eu acho que a educação pode ajudar a melhorar a situação que a gente se encontra. E eu sempre, às vezes a gente conversava, né, nas nossas reuniões, estudando a Gita ou vendo Mahabharata, sempre a gente conversava que o medo também é a ausência de amor. Então, eu nunca vou, por exemplo, para um lugar que é considerado perigoso para me divertir de uma forma inconsequente. Mas eu não tenho medo de ir para a universidade, porque eu vou assim atenta, mas eu sei que eu tenho uma missão ali para exercer na minha vida, sabe? Eu trabalho com educação há tantos anos, não é que eu não sofro, eu sofro também, às vezes não compreendo, às vezes eu fico pensando, como é que eu vou ver Deus naquela pessoa que está manifestando coisas tão complicadas e difíceis? Eu fico me questionando sobre isso. E um pouco que eu vejo no dia de hoje, na vida de hoje, que estava faltando para o Arjuna, que é a Shraddha, essa questão do entusiasmo, eu vejo faltando isso nos nossos estudantes, nos nossos colegas, na nossa sociedade. Né? O egoísmo que está imperando. Por exemplo, a gente está falando da guerra da Ucrânia, mas semana passada nós tivemos em Petrópolis uma situação que foi consequência do quê? De pessoas, de políticos que estão no poder também. É lógico que a gente tem toda a questão da natureza, né? Mas a gente tem como controlar isso. Eu tenho colegas que trabalham na parte de geologia que eles falaram, a gente conversou muito sobre isso. Não tem políticas públicas que geram assim, o bem-estar, que visam o bem-estar da comunidade. Então, é a mesma coisa quando eu saio na rua aqui no Rio. Eu vejo milhares de coisas, mas eu tento, de alguma forma, passar o amor ou ter essa compreensão do que eu estou fazendo é porque é necessário, né? Como o Vanildo falou. Tanta coisa que a gente tem que fazer, às vezes você não quer fazer, mas a gente sabe que é necessário porque pode ajudar
a ajudar um pouquinho, né, o crescimento dessa sociedade que a gente vive, das pessoas. Então, eu vou dizer sinceramente, acho que a gente está passando uma das fases mais difíceis, desde que eu me conheço, assim, como pessoa, que já enfrentei situações difíceis, mas mesmo isso, uma guerra, nem acabou uma pandemia, já tem uma guerra aí na beira do país por egoísmo, né? A gente sabe disso também. Então, para mim está sendo importante esse estudo, porque dá força a gente saber que a gente está aqui em pessoas que estão pensando pelo bem, pessoas que querem um lugar melhor para viver, mas não querem só receber assim frutos disso. A gente tem que fazer aquilo que é necessário, sem apego aos frutos da nossa ação. Só queria deixar isso, Maria. E só uma coisinha, Vani, o Mahabharata, eu assisti o de 16 DVDs, assisti o outro que o Rubens falou, acho que é de 63, não sei, 63, vale muito a pena, porque todos os personagens que aparecem na Gita, eles aparecem no Mahabharata, então fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Acho que vale a pena assistir, vale de verdade. Legal, obrigado, viu, Cássia? Obrigado. Cláudia. Boa noite, namastê. É tão importante, eu acho que Bhava, na unidade está acontecendo, porque desde o início o Vanildo falou, estava difícil hoje, sabe-se lá por quais razões, né, para cada um de nós, né? Mas hoje eu senti também, no ambiente de trabalho que eu estava, as pessoas também com esse pesar, né, do que está acontecendo, né? E muitos, assim, apesar de eu estar num ambiente que é uma empresa que se intitula cristã evangélica, né, além da parte de negócios, eu vejo que ainda falta essa compreensão, né, que tudo é Deus, tudo é da natureza de Deus e tudo é necessário. E eu não me excluo disso também, né? O que eu acho interessante, assim, o que acontece no nosso meio, com a outra pessoa, com as pessoas que nos envolvem, né? Para mim, todo mundo é irmão, e não é da boca para fora. Todo mundo é irmão mesmo. Não é só a minha família, de sangue, né? Eu sempre, desde criança, eu tive esse sentimento, né? Mas nem sempre eu me comportava como irmã de verdade, né? Às vezes até muito bélica, porque eu venho de um estado que, por historicamente bélico, né, que é o Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, essa questão, o que é o amor? Um dos seres que eu admiro muito também é o Santo Agostinho, né, que ele fala sobre a questão do amor também. E ele, na vida dele mesmo, né, no início, filho de 2 santos, né, Santa Mônica e São Patrício, né, que também as histórias são muito interessantes, né, Agostinho, até determinado momento da vida dele, ele era egoísmo puro, né, e depois se transformou, né, nesse grande ser aí que deixou um legado enorme falando o que é amor também. Então, a pergunta é aquela, o que é o amor, de fato? E para que tudo isso está acontecendo, né? Aí, fazendo também essa questão, né, de que o Rubens estava falando, né, que Francisco, nosso grande instrutor, né, falava que ele era casado com Jesus até, e a questão de Krishna também. Agora, a maneira como o meu sentimento em relação, né, a esses grandes seres, né, da hierarquia é que Krishna é um grande diretor, né, porque dentro das fases da atualização, até onde eu conheço, essa é a minha visão, né, talvez é muito mais um juízo de valor do que a doutrina, o que eu estou realmente captando de tudo isso que eu estudo e que eu vivo, né. Antes mesmo de Jesus veio Moisés, né, com
a questão do olho por olho e dente por dente. Não sei se exatamente esse aspecto é de Moisés, né? Mas ali ele veio também com os mandamentos. E que era para as pessoas também saber que dói no outro, né? Essa é a minha interpretação. Depois vem Jesus, que já ensina assim, olha, não é bem assim, vamos perdoar, né? Vamos perdoar. Agora esse é o momento. E falando de Jesus, eu já estudei a vida de Jesus em vários ângulos, e filmes também que eu pego para assistir, né? Com os outros personagens, não personagens, com as pessoas que viveram com Jesus também, com o enfoque de Tomé, que é muito interessante, o papel do Tomé naquele contexto todo, de João, de Pedro, né? Barrabás, eu já peguei por vários enfoques assim para estudar esse momento histórico, né? E importante também, principalmente para nós ocidentais que nascemos no Ocidente, né? E ver toda aquela questão, né, do que Cristo trouxe. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Que era o que ele mais trazia naquele momento, principalmente antes da crucificação. E ver o que levou tudo aquilo, mas, enfim, né, Jesus trouxe a grande mensagem, né, de perdoar. E agora também, pelo pouquinho, né, que eu entendo, né, do que Mitradeva vem trazer, que é o que eu nem aprendi totalmente a perdoar, e agora vem a atualização da lei para eu nem me ofender, né? Não ofenda e não se ofenda, ame e compreenda, né? Mais difícil ainda. E todo dia, assim, eu agradeço a Deus, né? Porque não só agora, em outros momentos, mas o presente me colocou, assim, num Kurukshetra, num campo de batalha, assim, fenomenal, para me colocar à prova de essa máxima do amor. O que é realmente o amor, né? Esse campo de batalha que às vezes a gente não sabe o que fazer, né? A compreensão de dar outra face, né? Como Jesus mesmo dizia, já é tão difícil, né? O que significa dar essa outra face? Enquanto que na guerra não, antes da batalha lá de Arjuna, Krishna também fala da responsabilidade que ele tem em relação àquilo tudo, né? Que não é, a guerra não é para ele, né? É a obrigação, é o dever dele, né? Em função da justiça, de restabelecer a justiça. E então, assim, eu teria muito mais coisas, né? Mas sintetizando e também querendo escutar, né? Os outros irmãos aí, tá? É tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, no nosso presente, né? Para que a gente treine, para que a gente cresça em relação à espiritualidade, né? Ou assim, eu mesma, é outro juízo de valor que eu tenho, é a questão que a gente ainda não é um ser humano formado, né? Porque eu acho que o ser humano é a coisa mais linda que tem, né, na existência, que Deus deu essa oportunidade para a gente achar Deus dentro da gente mesmo, né? Esse charadá, a gente ser, como é que é? Estimulado, não digo nem forçado, estimulado a encontrar Deus dentro da gente para vencer as nossas batalhas, né? Então, para que tudo isso que a gente vive, né? E eu volto assim, pena que eu não estou aqui com o Isavasya Upanishad, né? Que é o primeiro verso do Isavasya Upanishad, né? Que fala que se a gente tiver essa consciência, né? Que tudo emana na energia de Deus, né? E eu não me recordo agora se foi a Cássia que falou que o medo, né? Me perdoe, o medo é a ausência, né? De Deus, porque a gente, não sei se foi bem isso, Cássia, tu me perdoa. Mas é essa questão da gente buscar primeiro Deus dentro da gente, né, para poder enfrentar essas batalhas que a gente tem. Então, é isso que eu gostaria um pouco de compartilhar.
eu vivo diariamente e agradeço, por mais difíceis que sejam meus desafios diários, e eu vejo também, antes eu via mais a minha questão, hoje eu consigo enxergar, né, no conjunto, que todos estão no mesmo barco. A gente acaba estando todos no mesmo barco, e cada um, agradecida, Cássia, e cada um tem a sua importância e o seu papel nessa unidade. Namastê. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo. Seu Fernando? Seu Fernando não está. Oi. Eu vou ser sincero a você. Esse tema aí é um tema profundo, sabe? E eu nem sei por onde começar. Rapaz, a gente... Eu posso estar errado aí, Rubens. Você desculpa, tá, Rubens? Mas eu vejo o Krishna tentando mostrar para a Juna a lei de Deus, né? O que é a lei, né? O que é a lei. E eu tô assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu sempre brinco com os alunos que plantas medicinais é uma desculpa para que eu possa falar da lei de Deus, né, para os alunos, para o dia a dia. E como a gente lidar com a doença, né, tá atrapalhando com plantas, lidar com a doença, a gente tem que a todo momento mostrar para o aluno a lei de Deus, né? A todo momento mostrar a lei para ele trabalhando em tudo. Então, eu fico vendo assim, uma pessoa chegou para mim durante a pandemia e falou assim, Fernando, a minha mãe internou, está muito mal, você tem como rezar para minha mãe não morrer? Aí eu disse assim para ele, meu amigo, a gente não deve dar sugestão para Deus. É um perigo a gente dar sugestão para Deus. O que a gente deve fazer é continuar orando como a gente ora, né? Você é uma pessoa que reza, e você reza, Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E na hora que a sua mãe está doente, ou na hora que a minha mãe está doente, eu estou pensando diferente, né? Porque não é para ser a vontade do Pai, é para ser a minha vontade, que eu estou rezando para minha mãe ficar viva, não é? Mas eu vou rezar pela sua mãe, mas eu não vou rezar para ela desencarnar, nem para ela viver, não é? Eu vou rezar para que seja feita a vontade, para que seja cumpra a lei de Deus, para que se cumpra a lei, não é? Agora, e que seja o melhor para ela. Agora, o melhor para ela pode não ser bom para a sua existência, mas a lei de Deus não está preocupada com a sua existência, a lei de Deus está preocupada com a sua essência, não é? Então, vamos rezar corretamente, porque a reza do ser humano hoje, ainda mais quando a pessoa está muito doente, é dar sugestão para Deus. Então, nós estamos vendo lá a questão da Rússia, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, na hora que reza, a gente não pode dar sugestão para Deus. Como bem disse nosso amigo, não cai um fio de cabelo sem que o pai saiba, não é? A grande questão é a gente... eu sempre digo assim uma coisa para os alunos. Às vezes a gente entra no mercado e sai do mercado sentindo fome, mas a gente tinha dinheiro no bolso. E por que a gente sai do mercado sentindo fome, se a gente tinha dinheiro no bolso? É porque a gente não tinha consciência que tinha dinheiro nesse bolso, né? Esse é um ponto muito importante para a gente. É ter essa consciência do que está à nossa volta e usar dessa consciência, né? Eu sempre também citei um exemplo uma vez num grupo nosso do FRJ, o Rubens vamos pegar o Vanildo, fazer uma obra na casa dele e vai trocar o banheiro, vai ser a garagem vai virar cozinha. Quando a gente chega na casa do Vanildo, nós vamos dizer assim, olha, gente, é melhor a gente rezar pelo Vanildo, porque ele não está bem da cabeça, não. Porque ele está quebrando a casa dele toda. Mas engraçado, né? Porque o Vanildo, pedreiro, engenheiro, arquiteto, está todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, né? Por quê? Porque o Vanildo conhece o projeto.
Essa é a grande questão. O Vanildo conhece o projeto, mas eu não conheço o projeto da casa de Vanildo. Então, quando eu olho para a casa de Vanildo, eu vejo o caos. Mas o Vanildo vê a ordem. Assim é a lei de Deus. A gente olha para o mundo hoje, a gente vê o caos, não é? Mas não pode ver o caos. A gente tem que ver a ordem. A gente tem que ver a ordem, né, por trás desse caos que está aí. Não está desencarnando uma pessoa nesse momento, independente da guerra. Nem está desencarnando uma pessoa que não esteja dentro da lei, o desencarne dela. Né? Então, eu sempre digo muito para os alunos, olha, a lei do homem, ela age de acordo com a favor dele. A lei do homem é criada para beneficiar ele, mas a lei de Deus é criada para beneficiar a gente. O grande problema é que a lei, o que acontece? A lei de Deus não está preocupada com a nossa existência. Não está preocupado com a nossa existência. A lei de Deus não está preocupado com aqueles limites que vai gerar a nossa vida. Ela não está preocupada com isso. Ela é capaz de botar uma pessoa numa cadeira de roda para que ela não continue a roubar. Porque a lei de Deus não está preocupada com a existência dela na cadeira de roda. A lei de Deus está preocupada com a essência dela. Essa é a grande verdade. Né? E, às vezes, a gente vê o mal. E o mal não existe. Quem lê Pedro Baldi, ele deixa muito claro. O mal não existe. O mal está sempre a serviço do bem. Se ele soubesse que estava a serviço do bem, ele não era mal. Não é? Então, não há nada que aconteça com a pessoa que é para o mal dela. Essa é a grande questão. Porque por trás daquilo tem a lei de Deus. E eu tenho que confiar nessa lei de Deus. Essa é a grande verdade. O que faz Cássia ir na universidade e poder pegar um tiroteio no meio do caminho ali, aquela coisa toda, né? Mas é a lei de Deus, não tem bala perdida. Por que a Cássia vai ter medo de bala perdida dentro da universidade? Não pode ter medo, porque não tem bala perdida. A bala é sempre encontrada, ela sempre vai na direção certa, no local certo. Ninguém está no lugar errado. Todos nós sempre estamos no lugar certo. Nada pode acontecer diferente do que aconteceu. Tudo tem que acontecer como aconteceu. Está na lei. E se está na lei, a gente tem que cumprir. E eu acho que o que Krishna mostra para Arjuna é essa lei. A lei de Deus. A lei é essa. Não é? Quem cumpre... O que acontece quando a gente não cumpre uma lei de trânsito? Vem uma multa. Não é? Vem uma multa. Quando a gente não cumpre, vem uma intimação. Não é verdade? A gente faz alguma coisa na rua errada e vem uma intimação para a nossa casa. Muito bem. Assim é a lei de Deus. Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente faz aquilo que nós não viemos fazer e às vezes o que a gente quer fazer, o que acontece? Ela manda uma intimação para a nossa alma. A lei de Deus manda uma intimação para a nossa alma. E muitas vezes através de uma doença. E o que nós temos que fazer quando manda intimação na terra para a gente? A gente tem que comparecer aquele órgão. Então, é o que eu sempre digo, quando a lei de Deus manda intimação para a gente, vem a dor. E aí, nós temos que comparecer no altar da nossa consciência. Não é? E ali, sim, nos defender diante de nós mesmos. Mudar aquilo que gerou aquela multa, que gerou aquela intimação para a nossa alma. Então, eu vejo o mundo... numa ordem maravilhosa. Eu fiquei vendo hoje a questão da Rússia, minha esposa está fora do país, me ligou, Fernando, vê aí, porque está confuso, não sei o quê. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, por trás dessa grande guerra, tem o amor da lei de Deus, o amor da lei. Enquanto a gente não vê o amor da lei por trás do caos, a gente não vai conseguir ver a ordem. Essa é a grande questão. Em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu me desespero. Não tenho medo de nenhuma guerra mundial, não tenho medo de nada, porque eu acho que o homem não manda nada. O homem não manda nada. A gente dá poder às pessoas erradas. Quem manda é a lei de Deus, não é a lei do homem. Na hora que a lei de Deus resolver, simplesmente o presidente russo é convidado a desencarnar de madrugada. E amanhã ele não estava na Terra e acabou a conversa. É simplesmente assim. É simplesmente assim. A lei é que manda, a lei é que determina. A gente dá poder às pessoas erradas. A gente perde muito tempo com medo, perde muito tempo dando poder a quem não tem. Quem tem poder aqui, quem é que manda? É a lei de Deus.
Essa lei é a minha lei, acredito que seja a nossa lei. E como é uma lei, a gente tem que obedecer. E a melhor forma da gente obedecer a lei de Deus é conhecer a lei de Deus. Eu conheço a lei do trânsito para não ganhar multa. Então nós temos que passar a conhecer a lei de Deus para não gerar dor, para não gerar desespero. Nós não podemos ficar em pânico. Nós não podemos ficar em desespero com o que está acontecendo com o mundo. Sabe por quê? O mundo precisa de pessoas como a gente que são conhecedoras da lei. E nessa hora, a palavra ajuda, mas o exemplo é que vai arrastar as pessoas a não ficar em pânico, a manter a calma, a tranquilidade. É o que eu digo para os alunos: está tudo na ordem, está tudo na paz, não tem nada errado, tudo está certo. Entra nesse fluxo que você vai ter paz. Sai desse fluxo, vai viver a guerra dentro de você. Sem desculpa aí, mas é um tema que eu gosto. Que ótimo. Obrigado, professor. Rubens levantou a mão, né, Rubens? É só uma coisinha, porque esse insight, né, que o Fratani teve, né, é quase como se tivesse assim recebido a orientação de um Siddha da hierarquia, porque ele deu o argumento de Krishna no segundo capítulo, que é o que nós vamos iniciar. Se Arjuna faz a queixa, tudo que o Fernando disse vai ser o argumento de Krishna, né? Em suma, o senhor deu um spoiler, é isso, senhor Fernando? Ele deu um spoiler. Porque é isso mesmo, acho que é só isso que eu queria falar. A lei de Deus e a eternidade do Espírito, né? É isso que o Krishna vai mostrar para Arjuna. Que a gente vai, inclusive, falar da possibilidade, trocar de roupa, né? Morrer é como trocar de roupa. O que você está se assustando aí? Rubens, é só uma coisinha interessante. Tem um livro de Pedro Baldi, vocês devem conhecer, né? Ele se chama Lei de Deus. E depois ele fez o livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Uma coisa eu digo para vocês: de todos os livros que eu já li sobre a Lei de Deus, nenhum livro é tão perfeito, mas nenhum livro é tão didático sobre a Lei de Deus igual o Pedro Baldi. Sabe? Eu recomendo ele para os alunos. É uma leitura tão simples, porque Pedro Baldi era tão simples que ele fez um programa de rádio com cada capítulo do livro para conversar com as pessoas. Até no YouTube tem a voz dele, né, meio italiano, brasileiro, enfim, português. Mas é um livro simples, doce, para a gente entender o que é a lei. Tão simples, né? Ok, obrigado. Bom, a gente já está quase chegando no final. Alguém mais quer falar? Eu ia pedir para o senhor... Tem a Maria, tem mais gente aí, Ivanildo. Você quer falar, dona Maria? Fica à vontade. Fala. Deixa eu só falar uma coisa antes de você falar. Gente, eu sempre quando abro, assim, tem pessoas que se sentem um pouco constrangidas de falar. E então, às vezes eu pergunto, fica no ar, mas fiquem à vontade. Quando eu perguntar, se quiser falar, fica à vontade. Se não falar, eu estou entendendo que não quer falar nesse momento, ok? Obrigado. Obrigado, dona Maria. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns a todos vocês. Vocês falaram muito bem, muito, muito mesmo. E, conforme falaram, hoje também eu acordei muito triste. Tantos problemas que a gente vem passando, e agora mais essa guerra. E como o irmão mesmo disse, ainda bem que nós estamos tendo esse nosso encontro para a gente conversar, falar e se fortificar, enfim. Então, sobre o capítulo, não é? Que a luta de Arjuna, o desalento, que é a batalha que ocorre dentro da gente. Que eu compreendi isso. A luta só que se dá ao mesmo tempo, interno e externo. E a gente vence a gente mesmo e vence a batalha do mundo exterior. Aí vem também, vocês falaram, né, no Jesus, o mandamento único, que é o amor. Bom, antes de tudo, desde o começo até o fim, foi sobre o amor, o que a gente precisa. Do exemplo do Dom Evaristo, né, o que é feito sem amor é pecado, também é o amor. Então,
o tempo todo eu sou amor. Vamos, então, viver o amor, semear o amor, nos fortificar, porque os tempos estão muito difíceis, muita tristeza. Eu me sinto assim, muito triste mesmo. Mas vamos lutar e viver o amor, garantir a ordem pela força do bem e a força do amor. Amor, amor, amor. Era o que eu tinha para falar. Obrigado, dona Maria, muito obrigado. Bom, alguém mais quer falar? Porque é o seguinte, o seu Eurípides, ele não tem como escapar. Você vai falar para o final, seu Eurípides, e terminar para a gente. Alguém mais deseja usar a palavra? Então, seu Eurípides, por favor. Bom, meus queridos amigos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu gostaria de falar um pouquinho referente a Juna, né? A Juna, na realidade, ele é um avatar de Naradeva. E, por isso, ele tem todas as qualidades divinas. E ele teve compaixão com os parentes, amigos e até pelos inimigos. Olha que coisa interessante. Mas ele estava desempenhando o papel humano. Ele veio representar a parte humana. Por isso que ele provoca todas aquelas dúvidas que, de fato, somos nós mesmos. E depois vem o representante, né, da humanidade, né, todas as nossas dificuldades que temos para a nossa realização espiritual. Então, logicamente, ele vive isso, ele coloca, logicamente, sentindo toda a problemática humana do egoísmo, de todas as coisas, todos os vícios. Na realidade, ele sente isso e expressa isso. Mas, na realidade, ele é um ser divino. Então, isso é muito importante a gente entender dessa forma. E depois vem Krishna, né? O homem-deus, e ensina para todos nós como fazer a nossa realização espiritual. Olha que coisa fantástica é a Bhagavad Gita. Os 18 capítulos, Krishna ensinando para nós vencermos todas as nossas dificuldades e realizar a nossa realização espiritual através do amor, através do entendimento, do diálogo. Então, eu acho que isso que a gente tem que guardar isso sempre para nós. O Rubens falou no começo referente à ação politicamente correta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui vice-prefeito. Senti isso na pele, a problemática humana na política. Mas, de fato, tem jeito para resolver toda essa problemática, que é o amor. Houve uma época que na cidade de São Sebastião do Paraíso, aqui em Minas Gerais, eu era o presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do município e era vice-prefeito. Como presidente de Desenvolvimento Sustentável do município, eu teria de ser apolítico. Eu teria de agir conforme meus conhecimentos, as necessidades do município e sem ser político. Mas como vice-prefeito, eu tive de representar ali o prefeito, como politicamente. Eu só achei uma maneira para representar politicamente correta. É invocar a divina hierarquia e ficar ali firme na luz do coração e falar sendo intermediário da Divina Mãe Yoga Devi. Eu falei de uma forma foi extraordinária. Por quê? Porque as pessoas depois comentaram sobre o que eu falei lá. Eu me entreguei e fui falando conforme a Divina Mãe foi me intuindo a falar.
E lá estava o governador de Minas Gerais, vários prefeitos, vários deputados. Eu não foquei neles, eu foquei na essência do que precisávamos, o que a humanidade precisa, e especificamente o que o município precisava. Então, na realidade, ali eu estava representando cada ser no meu município. E ali eu falei de uma forma que eu mesmo não sabia o que estava falando, mas com certeza eu estava falando conectado com o amor. Então, acho que tem jeito, politicamente, de agir. Agora, basta termos discernimento espiritual. E para ter o discernimento espiritual, precisa realmente a gente precisamos de conectar com esse ser divino, que é o nosso próprio Atman. Sem isso, é impossível. Realmente, essa guerra, ela nos preocupa muito. Mas o que nós podemos fazer, a não ser vibrar amor? Vibrar amor, porque Deus está por tudo, está sob o comando de tudo isso. Não existe outra forma. E também vibrar amor para todos os políticos, para que eles tomem consciência do dever cumprido. E eu tive a oportunidade de conviver com muitos políticos corretos, mas tem muitos políticos que a maioria, infelizmente, são egoístas, não trabalham em benefício da humanidade. Eu acho que isso que precisa de acontecer na política, ação correta, a pessoa representar ali o município, o estado ou o país. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, muito obrigado. E o Vanildo parece que está pedindo para ele fazer o encerramento. Isso mesmo. Ninguém mais quer falar? Então, por favor, senhor. Então, vamos nos tranquilizarmos a nossa mente, fazendo uma respiração suave e profunda, sentindo que a vida que existe em nós respire. Vamos conectar com a energia cósmica, o prana divino, a Shakti brâmica. E rogar para toda a humanidade o amor, a compreensão e a felicidade. Senhor Krishna, aqui estamos, nos apresentando tal como somos, com todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos. E roguemos o onipotente poder de Deus que nos ampare, nos proteja e nos guie sempre em nosso progresso material e espiritual. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Obrigado a todos. Namastê. Bom.